Então, como você deve ter acompanhado já dos meus vídeos, no meu e-book, vários dos pregões que eu ganhei utilizando a metodologia do Sniper, eu consegui graças ao apoio jurídico do escritório. E assim, não necessariamente você precisa ter um escritório por trás, você pode fazer suas coisas sozinho, mas se você tiver o apoio de um escritório, eu tenho certeza que as suas estratégias vão ser matadoras, você vai conseguir alavancar os seus negócios. Então, eu resolvi fazer essa entrevista com a Jacida porque eu recebi inúmeras dúvidas através de e-mails, de inbox, de mensagens no WhatsApp, e agora eu quero esclarecer todas essas dúvidas com respaldo jurídico. É muito bom quando você tem uma pessoa que realmente entenda do assunto te ajudando e te orientando. E é exatamente isso que eu quero fazer agora. A Jacira é especialista em impugnações, esclarecimentos, ela tem pós-graduação somente em licitações. Então ela realmente saca de tudo de licitações, principalmente a parte jurídica, onde que ela pode identificar as oportunidades, nós entrarmos com recursos contra as empresas, onde que a gente pode inabilitar uma outra empresa por causa de uma certidão, enfim, existem várias estratégias que a gente pode utilizar e que nós utilizamos no nosso caso. Nós temos vários exemplos que eu vou mostrar em outras oportunidades, em que nós realmente não ganhamos o pregão, mas ganhamos, graças ao apoio jurídico que nós temos. Então, não perca, fica comigo e acompanhe essa entrevista agora. Então eu estou aqui com a Jacira, ela conseguiu disponibilizar um tempinho aí na agenda dela. Antes de mais nada, já agradeço aí pela sua disponibilidade. A Jacira é minha sócia na JR e ela também é sócia do Mendes Fidalgo dos Anjos, que é um escritório de advocacia que ela montou com outros advogados para atuar em diversas frentes. E uma dessas frentes que ela atua é o mercado de licitações, impugnação, esclarecimento. Então a gente vai responder aqui várias perguntas que eu recebi e às vezes essa é uma de suas dúvidas. Então fique atento, que a gente vai responder suas dúvidas agora. Começando aqui, Jacira, se você puder contar aí quanto tempo você já está atuando nessa área, como é que começou a sua história nessa parte das licitações? Então, depois que eu me formei em Direito em 2005, eu fui trabalhar em órgãos públicos. Trabalhei uns anos no Senado, trabalhei uns anos no Ministério do Planejamento e todos os dois lugares, esses dois órgãos que eu trabalhei, por incrível que pareça, eu comecei a mexer com licitação dentro dos órgãos. Mas eu não era pregoeira, nada, eu participava da equipe de apoio para montar edital, essas coisas. E aí, um tempo depois que eu estava lá no Senado, o Rodolfo e o Álvaro, né, que são os outros sócios da JR, me convidaram para abrir a consultoria em assessoria de licitação. E foi aí que eu comecei mesmo a trabalhar do outro lado. Eu não estava mais fazendo edital, mas eu estava começando a participar de licitações. Não com a JR, mas com as empresas que a gente tinha parceiras, as empresas que nos contratavam para fazer todo esse serviço para eles. Então, tem mais de 10 anos já que eu estou trabalhando com licitação e é uma área que eu gosto muito, acho muito interessante, porque é uma área muito dinâmica, A gente como trabalha, hoje como nós conhecemos os dois lados, que é tanto apenas participar por outras empresas, como participar pela nossa empresa, então a gente sabe que não é um processo, como é que eu posso falar? Não é um processo contínuo, Tem sempre os altos e baixos e a gente vai aprendendo com o dia a dia. E aí a gente estou na JR e aí depois tem 2 anos, nós decidimos abrir mais esse braço da JR, que é o serviço de assessoria jurídica, porque até por causa dos nossos clientes que demandavam muito, e eles não tinham, a gente sabe hoje que é muito complicado você ter um jurídico dentro da empresa, é caro, o jurídico muitas vezes ele não vai estar ali para fazer só a parte de licitação, mas fazer tudo, então muitas empresas não têm condições de arcar com esse serviço, E não foi diferente lá na JR. E aí, vendo essa necessidade dos nossos clientes, nós optamos por fazer mais esse braço, que é de assessoria jurídica, junto com outros 2 sócios nossos. E também vendo essa necessidade, fez aquela especialização em licitações públicas. Fiz a especialização em direito público, e licitações públicas. Muito bom. E Jacira, conta um pouquinho desse mercado. Tu acha que esse mercado tem previsão de acabar ou como é que é esse modelo de compra do governo? Olha, eu acho muito difícil acabar, Até porque como que o governo, usando o dinheiro público, vai comprar suas coisas?
né? Como é que ele vai justificar o gasto do dinheiro? Se não tiver um processo que ele tenha tudo ali na mão, o começo, o que precisa, o que o órgão necessita para poder provar isso depois para a sociedade, para aquelas pessoas que tiverem interesse de buscar, eu quero saber como é que o governo gasta o meu dinheiro, né? Se ele não tiver tudo isso nas mãos para apresentar, ele fica de braços atados, né? Ele fica refém do próprio procedimento que ele tem que adotar, porque o governo tem que comprar. Ele tem que comprar. O governo precisa de papel higiênico, o governo precisa de café, o governo precisa de lápis, caneta, o governo precisa de empresas de engenharia para construir pontes, fazer grandes obras e tudo mais, entendeu? Então, é um negócio que não vai acabar. E aí, cada vez esses processos de acompanhamento são mais transparentes. Tanto a parte do acompanhamento das licitações tem uma publicidade muito grande, quanto a própria a tomada de preço, o processo que ele faz interno para preparar os editais, está tendo uma tendência muito grande de ser transparente, ainda mais depois digamos assim, da era da internet, tudo passou a ser online, tudo passou a ser disponível. Inclusive antes de comprar, né, alguns órgãos eles fazem, eles chamam as empresas, eles dizem, olha, eu quero comprar isso. Né? E aí eles mandam para as empresas para fazer orçamento, né? Lógico que tem que ter o orçamento e tudo mais, mas tem a intenção de registro de preço. No caso isso daí, não sei se você já falou mais ou menos sobre isso, mas na intenção de registro de preço ele diz, olha, eu tenho intenção de comprar isso. Quem vai me vender isso e o que você me sugere que eu compre? Né? Então, assim, se a empresa estiver naquele dia a dia da licitação, ela tem como saber onde ela encontrar isso e aí ela fornecer para o governo, olha, esse aqui é o meu produto, eu te ofereço isso, você quer? É isso aqui que eu tenho para te oferecer. E aí, se for interessante para o governo, ele vai orçar com outras empresas que fazem que tem aquele mesmo produto e aí começar o processo de licitação, né? Dá todo o início. E esse é um dos grandes segredos do nosso modelo de negócio. A gente sabe o que o governo quer comprar antes de sair o edital. Então, a gente já se prepara para a situação que vai ocorrer lá na frente, antes do edital sair. Então, a gente tem meios de ver essas informações, ver o que o governo quer comprar e a gente já está preparado, já começa a correr atrás de produtos, de fornecedores, antes mesmo do edital sair. Mas isso é um assunto que eu vou explicar em uma outra oportunidade, que é uma metodologia muito boa que a gente segue. E Jacira, me conta assim, é muito difícil trabalhar nesse meio de licitações? Você, tanto como empreendedora, mas como advogada, você vê as empresas que você presta serviço. É difícil? É um mercado difícil? Não é difícil, mas você precisa ter um trabalhinho para saber como as coisas funcionam. Acho que tudo que você se propõe a fazer, você tem que saber alguma coisa, né? Para que rumo aponta, para onde é que você vai. Não, tô com preguiça de fazer, então você precisa de alguém que saiba te dizer os caminhos, né? Quando a gente começou lá na JR, a parte de assessoria e consultoria, a maioria das nossas empresas, elas eram totalmente cruas, né? Na verdade, algumas empresas nós apresentamos licitação para elas. Nós falamos, olha, isso aqui é uma licitação, você quer participar? Tem, inclusive, uma empresa que a gente fez tudo para ela, né? E a gente faz tudo para ela até hoje, né? Então, assim, nós apresentamos esse mundo pro empresário, né? Então, assim, para ele não foi difícil porque ele tem uma equipe que faz só isso, né? Mas o empresário que não tem essa capacidade de ter uma equipe que faça só isso, ele tem que saber pelo menos os caminhos, sabe? Ele tem que ser curioso. Eu não estou dizendo que ele tem que saber tudo de modo... Não, ele tem que ser curioso. Curioso para quê? Para ir atrás. Curioso para... ele não vende para o governo, mas o fulaninho ali da esquina vende. Então ele vai lá no fulaninho da esquina, pergunta, conversa, assim, só para saber mesmo como é que é. Procura legislação. Mas a legislação é muito difícil. Mas na internet você encontra a legislação toda explicada. Você encontra vídeos no YouTube te explicando tudo. Se você quiser, até o artigo X da lei Y, lá está lá minuciosamente detalhado. A pessoa se dá o trabalho de te explicar aquilo ali de uma forma clara, sabe? Então, assim, é difícil? Não é. Não é difícil. Agora você tem que querer ir para esse caminho. Porque assim, a gente que trabalha com licitação, eu digo isso muito pro meu marido, que a gente vive numa adrenalina que depois que você começa, você não consegue viver sem. É um vício. É um vício. Mexer com licitação é um vício.
É um vício por quê? Porque você vê que você consegue fazer a sua empresa girar, sabe? E você sabe que você sempre vai ter a sua empresa funcionando, sempre vai ter um dinheirinho ali entrando. Pode não ser todo mês e tudo mais, mas se você participa de um pregão. Aí o pregão, já é compra mesmo, não é registro de preço. Então você sabe que na hora que você receber o seu empenho, assinei lá o contrato e tudo mais, recebi empenho. Beleza, eu tenho 30 dias para entregar. Pego meus 30 dias, entrego tudo dentro do prazo, faço minha cotação tudo, entrego no prazo, entrego minha nota. Agora eu tenho até 30 dias para receber. Então você se programa para daqui a 60 dias você receber aquele dinheiro. Sabe? Então assim, sei que problemas ocorrem, pode ocorrer atraso, pode ser que a sua empresa não esteja lá toda redondinha na hora de receber e tudo mais. Pode ser que o órgão também atrase, pode ocorrer? Lógico que pode. A gente se deixar, a gente também esquece uma conta, atrasa alguma coisa e não é por isso que eu vou deixar de pagar, né? Mas o órgão sempre paga. Escolhendo bem o órgão, dificilmente você tem problema. Se você souber para quem vender, dificilmente vai acontecer algum tipo de atraso. Isso que você comentou agora se aplica muito no pregão que a gente participou, que é dos Correios. Os Correios, hoje, nós vendemos muitos capacetes para eles. Eu gravei até um vídeo mostrando como que a gente faz para receber, como que é o processo interno deles. Então é um processo muito transparente. A gente sabe quando a gente vai receber o pedido, quando que a gente tem que entregar. Depois que a gente entregar, a gente sabe quanto que a gente vai receber. Tudo dentro do sistema deles, tudo de modo muito transparente. E você comentou desse nosso cliente, ele realmente não sabia nada de licitação. Ele tinha um mercado muito grande que ele não conhecia. Nós apresentamos esse mercado para ele dominou o mercado dele. Depois ele já viu uma outra oportunidade no mercado parecido com o dele, ele dominou esse mercado. E para você ter uma noção, ele trabalhava só com empresa, só com PJ. Hoje ele vive só de governo, não quer saber mais de PJ. Ele vende só para o governo. E dá para fazer muito dinheiro vendendo para o governo. Assim, sabendo como fazer, ganhando musculatura, indo aos pouquinhos, se for o caso, crescendo devagar e constantemente, com constância. Você focando e tendo constância, com certeza você vai ser um grande player do mercado que você atua. E uma das grandes dúvidas que as pessoas têm, Jacida, se você puder responder, é cartas marcadas. Existe isso? Olha, eu não vou dizer que não exista, tá? Até porque eu não estou ali no dia a dia dos órgãos para dizer, não, tem carta marcada. Pode ser que exista? Pode. Mas hoje em dia, né, com toda essa transparência, com toda essa mudança que está tendo assim, no pensamento das pessoas, muita coisa está saindo na mídia, da Lava Jato e tudo mais, tá bem complicado de existir. Já acho que de uns anos para cá, as coisas já estão ficando, assim, a gente não escuta mais falar nisso, pelo menos a gente ali daquela área, né, a gente trabalha com licitação e tudo mais, mas a gente não escuta mais falar, e se tiver, tem várias formas hoje de coibir. Né? Tem as denúncias, você pode fazer uma denúncia anônima, você pode fazer uma própria denúncia numa ouvidoria, né? Então assim, você tem a legislação aí também que apara tanto a pessoa que está sabendo que está acontecendo alguma coisa e pune quem está tentando pegar alguma coisa em cima disso, né? Então aí é questão de você ter, assim, eu falo você é empreendedor que está passando por alguma coisa desse tipo parecida, né? Ter a coragem mesmo de denunciar, de ir atrás, mas a minha empresa vai ficar marcada. Vai mesmo. Se o cara que está ali querendo alguma coisa, algum benefício em cima daquilo do seu produto que você está ofertando, se você denunciar, se a denúncia for para frente e tudo mais, você acha que é ele que vai estar ali daqui a pouco? Não vai. Sua empresa vai estar marcada? Acho que não. Muito difícil, né? A não ser que você vá, faça um escarcéu e aí faça questão de a sua empresa ficar com o nome, né? Mas aí ela não vai ficar marcada de uma forma ruim. Eu acho que ela vai ficar marcada muito pelo contrário, por uma forma boa, que ela foi uma empresa, né, lícita, uma empresa que agiu de uma forma correta e tudo mais. Então eu acho que cartas marcadas mesmo, assim, eu acho muito difícil de ter. Isso aí já entra em outro ponto, né? Que é outra dúvida que as pessoas têm. Eu tenho que pagar propina, eu tenho que me submeter a um processo que alguns poucos órgãos hoje ainda adotam, aquele modelo antigo de pagamento de propina, né? Que assim, que hoje, pelo menos na nossa experiência, a gente nunca teve uma necessidade de pagar nada para ninguém. Né? Algumas pessoas colocaram a questão de prefeituras, de municípios,
A gente realmente não conhece essa realidade porque a gente não vende para essas empresas, nem a gente tem todo um trabalho de escolha para quem vender. Mas se você se depara com uma situação dessa, você pode fazer uma denúncia. Você não pode se corromper no processo, de forma alguma. Existem formas de você combater isso. Eu acho que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, você não pode se corromper. Você tem que fazer denúncia para acabar com esses fatos, né? E o que você também colocou aqui na questão das cartas marcadas, um outro ponto que a gente pode abordar também é o direcionamento de marca. Você pode explicar um pouco como é que funciona essa parte de direcionamento de marca? Porque assim, quando ele vai fazer, quando a equipe de licitação vai fazer a especificação do produto, né? Antigamente usava-se muito assim, eu quero uma caneta da marca Bic. Ele colocava lá a marca que ele queria. Né? E aí começou, mas eu tenho caneta também que tem faz a mesma coisa que uma Bic faz, o custo-benefício é melhor porque ela é mais barata, porque eu não estou vendendo a marca, eu estou vendendo a caneta, né? Então fica mais barato e tudo mais. Então, quando vão fazer hoje, quando vai fazer uma especificação, hoje que eu falo assim, né? Já tem tempo que é desse jeito, né? Mas eu falo hoje porque é a realidade que a gente está agora. Eles podem usar a marca Bic como um exemplo, né? Eles vão especificar, eu quero uma caneta transparente, cor vermelha, verde, preto, sei lá, com tampa X, modelo redondo ou quadrado e tudo mais, aí colocam lá exemplo de uma alguém que vende um objeto igual a esse, Bic. Né? No caso de capacete, como que a gente vende, que a JR vende capacete, né? Ele especifica todo o capacete lá, tudo que ele quer do capacete, tal, XYZ, aí modelo de referência, LS2, ou Shark, né? Que é o que está mais em voga, é o Shark, né? Que hoje nem está mais isso aqui não vem ao caso. E aí coloca lá, então eu tenho que adequar o meu produto àquilo que ele já tem, né? Mas por quê que eu tenho que adequar aquilo que ele já tem? Porque às vezes ele está comprando 10, ele está comprando 5, ele está comprando 1. E aí ele tem que comprar um produto que melhor se enquadre naquilo que ele já tem no estoque dele. Eu tenho um monte de policial com capacete Shark. Aí eu apresento para ele um quê? Um no-risque, um mix. Vai ficar totalmente diferente. Então assim, ele usa os modelos, né, porque para poder especificar e aquilo ali ficar padrão, né? Porque querendo ou não, o governo ele tem que ter uma padronização, né? Uma padronização dos procedimentos, uma padronização das coisas que ele usa, né? Então assim, ele tem que ter similaridade, porque ele sabe que aquela marca ali é uma marca boa, né? Então ele coloca como exemplo aquela marca X, porque ele sabe que tudo que for parecido, não vai ser a mesma coisa, mas tudo que for parecido com aquela marca vai trazer um custo-benefício bom, né? Que aí, querendo ou não, é uma economia. Porque se eu apresentar lá uma caneta que não risca, uma caneta que estoura, uma caneta que não funciona, eu vou ter que fazer outro pregão, outra licitação para poder comprar de novo. E querendo ou não, cada licitação que é feita é um gasto. É um custo de mão de obra da equipe que tem que parar para fazer aquilo. Então, assim, quanto menos produto que eles receberem, é economia, né, para o órgão. Economia porque eles não vão ter que ficar refazendo aquilo o tempo todo, né? Por isso que às vezes muitas vezes você vê, por exemplo, quando a gente participava de papel, a gente participava assim, né? Tinha lá, a gente ficava em terceiro, por exemplo, o pessoal jogava o preço lá para baixo, a gente não ia, não, deixa quieto, não vamos participar não, porque não vale a pena, né? Então aí tinha lá, você tem a opção, alguns editais tem, você tem a opção de registrar o seu preço, né? Então, a empresa 1 ganhou por X, né? Aí o pregoeiro abre lá, as empresas interessadas em registrar seu preço, favor se manifestar. E aí você se manifesta e coloca lá, olha, eu consigo vender para o governo por X anos a tanto.
e ficava lá. Então, se aquela primeira colocada não conseguisse honrar o contrato, o segundo colocado que está com o preço registrado lá era chamado, se o segundo não quisesse, o terceiro. Por que ele fazia isso? Por que eles fazem isso, os órgãos? Porque senão eles vão ter que fazer outra licitação. Fora o tempo que demanda, às vezes está sem papel porque a empresa não forneceu, então e aí? Como que fica tudo isso? Uma compra emergencial? É muito pior, é mais gasto, é mais caro. Sabe? Então, assim, não é o ideal, sabe? Então, quando eles falam quando eles colocam lá uma marca como referência, é para justamente no futuro evitar que eles tenham problemas e tenham que gastar de novo. Agora eles não podem botar assim, não, eu quero caneta e tal, Bic. Isso não pode. Isso daí já tem TCU falando, CGU, tem TJ, tem várias jurisprudências, acórdãos, tudo no sentido de que não pode fazer isso. E aquele que fizer tem outras formas de reverter, né? O órgão que ainda assim insistir tem outras formas de... Assim, tem alguns casos que são exceções. Por exemplo, o órgão comprou um carro e o carro está na garantia. Então, para ele não perder o benefício lá da garantia da fábrica, ele pode exigir uma manutenção específica com aquelas peças daquele produto para ele não perder a garantia do carro. Mas isso é exceção, não é a regra. Né? A regra é essa que a gente colocou. Quem for participar do pregão tem que seguir a exigência do edital, a especificação que está lá. Ele não pode exigir o produto, mas ele pode exigir um produto de características semelhantes. Isso é até um caso que aconteceu com a gente no livro que eu disponibilizo. A gente fala da estratégia do sniper, né? Que como nós vendemos capacete, a gente se depara muito com essa situação do órgão querer aquele modelo. E aconteceu um caso muito curioso com a gente que no edital estava escrito capacete para motociclista, modelo Evoline, Evolution, Shark. Ele estava querendo o capacete Shark. Aí o que nós fizemos? A gente conversou com a Jacira, com o pessoal aqui do escritório, e falou: Jacira, vamos fazer uma impugnação nesse edital. Aí a gente pegou, impugnou o edital, só que a gente tem toda uma metodologia de trabalho. Então a gente sabe como usar as regras do edital a nosso favor. Isso eu vou explicar em outro vídeo como que a gente fez, é uma história mais longa. Enfim, nós tentamos com uma impugnação no prazo, o pregoeiro respondeu, ninguém viu a resposta. Só sei que nós ficamos, acho que em 8º ou 6º. Ninguém viu a resposta, o edital não foi alterado. Mas foi alterado no sistema. Então, assim, a pessoa tem que estar ligada nessas informações. Por isso que a gente desenvolveu um sistema que é o Siga Pregão que monitore isso pra gente. Né? Então a gente não tem esse tipo de dor de cabeça. Então o pregoeiro colocou lá no sistema, o Siga Pregão enviou pra gente o que estava acontecendo. E a gente sabia que boas chances dos nossos concorrentes não verem a alteração que o pregoeiro fez, e foi o que aconteceu. O pessoal entrou tem um pessoal que não leu o edital, colocou o preço lá para baixo, especificou errado. E o pessoal que leu e entrou com o Shark ficou com o preço lá em cima. Que a gente sabe, né? A gente faz um mapeamento do mercado, a gente vê um produto ali que se encaixa ali, atende as especificações, tem um preço agressivo. Então nós ficamos em 8º, com um preço fenomenal. A gente viu que o pessoal mergulhou o preço lá, a gente não era nosso concorrente, a gente ficou parado esperando cair no colo, que é o que aconteceu. E a gente estava todo respaldado já dentro da resposta do pregoeiro. Então, nosso produto atendia a especificação, nós conseguimos pegar um edital que tinha um direcionamento de marca claro, batemos e utilizamos a estratégia que a gente segue. Acho que foi um pregão acho que foram uns 200 capacetes do BGP. Mais, né? Agora não lembro. Mas continuando, Jacira. Não, e aí nesse, o pessoal entrou com recurso em cima da gente. Foi. Mas assim, é uma história longa, assim, com recurso em cima da gente. Assim, foi um resultado muito bom que a gente teve, mas a gente bateu. Uma das metodologias que a gente segue também é essa, a gente bate, a gente joga de acordo com as regras. A gente sabe o que a gente tem que fazer, o passo a passo que a gente tem que seguir para estar preparado para tudo. É o que a gente segue, a metodologia de Sun Tzu, da arte da guerra. A gente está preparado para tudo. A gente conhece as nossas forças e conhece os nossos inimigos. Então a batalha que a gente entra para ganhar e dificilmente a gente perde. E assim, nesses casos, né, a gente já falou um pouquinho da impugnação, como é que funciona? O que a pessoa pode fazer ou quando ela tem uma dúvida, ou quando tem uma eventualidade dessa? O que ela pode fazer? Olha, o edital, ele é a lei da licitação. A regra do jogo. É a regra do jogo. Lá tem tudo.
Tudo que você precisa saber está lá no edital, né? Não tem aquele monte de páginas à toa, né? Aquilo ali tudo foi pensado, planejado para estar tudo ali dentro. Se você leu o edital e ficou com alguma dúvida, você pode pedir um esclarecimento, né? No caso do pregão eletrônico, você faz tudo eletronicamente, né? Mas no caso de pregão presencial, aquelas outras modalidades de licitação, você faz direto no órgão. Mas assim, como nosso dia a dia é pregão eletrônico, então você faz tudo de uma forma eletrônica. E aí quando você faz o questionamento, pede o esclarecimento, questiona lá o órgão, todas as outras empresas interessadas também têm a possibilidade de ver se aquela ali não é uma dúvida dela também. E aí o órgão tem o prazo para responder o questionamento e tudo mais. Normalmente, geralmente, 90% dos casos, 95% dos casos, o órgão responde ao questionamento dentro do prazo que está ali estabelecido e aí pronto, resolvido o problema. Né? Não resolver, aí, tudo dentro dos prazos, né? E aí, não, mas o meu problema não é um questionamento, mas não é um questionamento. Então eu vi aqui um negócio que não pode no edital. Foi no caso do capacete, foi o que a gente viu, que estava lá o registro explícito da marca. E aí você entra com uma impugnação. Você entra com a impugnação e aí o pregoeiro tem que te responder aquela impugnação. Né? O esclarecimento pode acontecer da equipe técnica não te responder, mas é porque é um esclarecimento, ali foi uma dúvida. Né? Não é nada muito sério, às vezes é alguma coisinha assim, aí a equipe passa, não responde ou não tem mesmo como responder. Mas no caso da impugnação, eles têm que responder, eles têm que te dar uma resposta. Né? E aí você tem o prazo para responder, isso está tudo dentro do edital, todos os prazos, tudinho, e tudo é embasado na legislação. Né? Não é nada da cabeça da equipe técnica, nem do órgão, nem do pregoeiro. Está tudo na legislação. Tá? Então tem lá o prazo e aí ele te responde a impugnação e aí com essa impugnação pode trazer alguns benefícios, né? Ou não. No caso de uma impugnação que você não teria que deixar de participar porque você não cumpre todas as exigências, então aquela impugnação pode fazer o quê? Realmente o órgão viu que não, tá errado, a gente vai ter que mudar. Então ele muda o edital, ele, dependendo do tipo de mudança do edital, ele reabre o prazo. Ele suspende o edital. Né? Ele suspende o edital e ele reabre o prazo para empresas que estavam no mesmo problema poderem participar, né? Porque quanto maior o número de empresas participando, querendo ou não, é melhor, né? Melhor para o órgão, mas nem sempre muito melhor para a gente, né? Às vezes a feitiço volta para o feiticeiro. Então, assim, então tem aí a impugnação e essa impugnação pode trazer resultados benéficos ou não para você. Né? Mas não resolveu na impugnação. Continuou com o problema lá e o pregão aconteceu e tudo mais. Você entra com recurso, o recurso não resolveu, não, mas eu não quero esperar o pregão acabar. Aí você pode entrar com mandado de segurança, você pode entrar com representação, você pode entrar com... E tem várias formas para você resolver. Né? Isso tudo de uma forma legal, de uma forma transparente. Então, assim, às vezes, o que a gente costuma muito fazer para o nosso cliente? A gente tem pregão amanhã de, sei lá, eventos, vamos ver. Aí hoje, nosso cliente liga, olha, vai ter um pregão amanhã, beleza, vamos lá ver. Aí, você viu se tem algum esclarecimento? Não tem, vamos lá. Aí, o que a gente faz? A gente já tem o Siga Pregão, né? A gente cadastra lá no Siga Pregão, o Siga Pregão nos informa tudo, impugnação, esclarecimento, tudo, suspensão, tudo. Mas quem não usa ainda o Siga Pregão, né? Vai lá na parte, entra lá no Comprasnet, vai lá, consulta, tem lá a impugnação, tem a impugnação, vou ver. Por que é importante você ver a impugnação? Porque dependendo do objeto, daquela impugnação, você pode ter que alterar a sua proposta, você pode ter que alterar todo o seu modus operandi, né? E aí, isso pode, se você não estiver atento ali, pode te prejudicar lá na frente, né? Então, a impugnação, esclarecimento, mandado de segurança e tudo mais, são formas que a gente pode usar para quando a gente encontra alguma injustiça ou algum erro no edital, né, da licitação. Porque o edital é o que a gente tem, né? A gente não tem o processo inteiro. O edital com as regras estão todos ali, então... Perfeito. E assim, você já tocou num ponto que seria a próxima pergunta. Quando acabou o pregão, eu perdi, o pregoeiro foi lá, aceitou a proposta do meu concorrente e eu vi que tem um erro ali na documentação. O que eu posso fazer? Aí você entra com recurso. Você entra com recurso administrativo. Quando acaba a fase de lances, começa a fase de aceitação. Aí depois que o
a empresa é aceita e habilitada, o pregoeiro abre o prazo para recurso. Está tudo no edital. O tempo do recurso, tudo está lá no edital. E aí você tem que entrar com um pedido, uma intenção, manifestar a intenção de recurso, né? E aí você informa o porquê, né, que você quer entrar com recurso, e aí o pregoeiro vai analisar se faz sentido ou não entrar com recurso. O pregoeiro aceitando o recurso, aí você vai ter o prazo lá de 3 dias para poder colocar as razões do seu recurso lá e reverter o jogo. Né? Aí depois que você entra com o seu recurso, a empresa responde ao seu recurso, né? E aí com as 2 respostas o pregoeiro vai tomar a decisão. Né? Ah, mas a decisão não foi favorável para mim, e ali tem uma clara injustiça. Aquilo ali o pregoeiro, vamos lá, voltar nas cartas marcadas. O pregoeiro queria aquela empresa, não sei o que e tal, às vezes nem é, né? Às vezes... Aí, o que você faz? Você entra com mandado de segurança. Ah, vamos lá parar o processo, né? Porque o mandado de segurança para o processo, né? E aí você vai para a justiça, aí já são outras 500. Já outra conversa. Aí já é outra conversa, aí você procura um advogado e ele vai resolver para você. Mas tem solução. Mas tem solução. E assim, uma das metodologias que a gente segue é exatamente essa. Tem vários pregões que a gente não ganha. A gente vê o erro do nosso concorrente, espera a parte do recurso e utiliza dessas ferramentas para a gente derrubar os nossos concorrentes. Porque é muito comum, é mais comum do que você possa imaginar, das pessoas não lerem o edital. Elas não sabem ali a regra do jogo, elas não sabem o produto que elas têm que oferecer. Às vezes, acontece muito isso no nosso ramo de capacetes. O órgão quer um capacete escamoteável a 180 graus, o cara só lê escamoteável e oferece um escamoteável a 90 graus. Aí joga o preço lá para baixo assim, né? O preço que ele oferece, ele consegue ter um lucro para aquele capacete, mas o órgão não quer aquele capacete. Ele especificou um outro capacete. Aí, quando o cara não é inabilitado, a gente entra com recurso, mostra por A mais B porque ele não pode ser habilitado e a gente ganha a licitação muitas vezes assim. E a Jacira tocou aqui num ponto que eu lembrei de um cliente nosso, que ele ganhou o pregão, era um projeto de 6 milhões de reais, mas perdeu por quê? Porque o pessoal da parte de licitação da empresa dele não estava atenta a uma impugnação que teve. Essa impugnação mudou uma linha da planilha e essa planilha fazia toda a diferença dentro da composição de preço deles. Aí quando ele fez o ajuste, a planilha, o preço dele ficou inexequível. Aí por que ele perdeu? Porque ele não estava acompanhando, não estava atento a esses pontos. E tem até um caso que está acontecendo com a nossa empresa agora, que nós estamos vendendo caneca, né? Kit merenda escolar. A gente está vendo kit merenda escolar lá para Belém. Né? Conta um pouquinho, como é que está esse processo aí? Tá meio enrolado. Mas assim, nós não levamos o pregão, nós ficamos em segundo lugar. Acho que foi segundo, né? Terceiro lugar, nós ficamos em terceiro lugar. Por que nós ficamos em terceiro lugar? Dentro do edital tem várias exigências. Né? Algumas exigências que estão feitas lá no edital, outras empresas entraram com pedido de esclarecimento e a equipe esclareceu isso de uma forma assim, desse jeito e vamos ver o que vai dar, sabe? Em relação ao pedido lá do edital. Tudo bem, então, mas uma coisa que estava pedindo lá no edital é a apresentação de amostra. Tem que apresentar a amostra, né? E a gente sabe que aqui no Brasil, poucas são as fábricas que fazem esse tipo de produto, né? É o kit completo com as especificações que o FNDE quer. FNDE? Uhum. Que o FNDE quer. Então, para seguir o padrão, né? O padrão de todas as creches e as escolas que usam isso. Então, a gente sabendo disso, né, nós procuramos aquelas empresas, os fabricantes que ofereciam isso para o FNDE. Né? Nós fizemos uma pesquisa, quem é que fabrica isso? A empresa A, B, C e D. São as empresas que fabricam, com as especificações que eles querem, do jeitinho que eles querem. Uhum. Né? Então, aí nós pegamos, escolhemos aqui, informamos as empresas que a gente estava querendo participar desse pregão e tudo mais, e perguntamos se a gente queria que elas queriam que elas fossem nossas parceiras. Aí uma lá topou ser nossa parceira nesse projeto e a gente tá com o produto, nós estamos com o produto deles. Né? Então nós sabíamos que se a empresa que levasse não tivesse com uma dessas fabricantes,
o produto que ela está ofertando não vale, não serve, porque ele não cumpre as exigências. E a gente sabia também que o preço dessas empresas que atendem essa exigência ele é um pouco mais caro que as outras. Não é um preço super barato como foi o que acabou ganhando, a empresa que acabou ganhando. Então tá bom. Na hora então a gente optou por ficar lá atrás, né, que era até onde a gente... Até o nosso limite. Até o nosso limite de preço, porque é um projeto grande, né, não é um projeto pequeno. Então a gente tem que ter muita consciência daquilo que a gente está fazendo, né? A gente não pode andar com o carro na frente dos bois, né? Vamos devagar. E aí nós ficamos em terceiro e a empresa foi chamada, ela só mandou a documentação, não mandou a amostra, porque tem um prazo para mandar a amostra e tudo mais. Ela não mandou a amostra, não mandou as declarações que precisavam ser mandadas do fabricante, ela não mandou nada. Nada, só mandou a documentação e o pregoeiro foi lá, aceitou e habilitou a empresa. Aí a gente meio que já sabia que isso podia acontecer, né? Porque como é um pregão lá no interior, lá no Pará e tudo mais, não, as pessoas não vão ficar muito cientes, né? Eu não sabia quem estava no pregão. Não sabia quem é que estava no pregão, né? Tudo bem. E aí, às vezes, faz isso para adiantar mesmo o processo, porque tá precisando, o órgão tá precisando daquilo. Então, não tem tempo de, 10 dias para amostra, e eu vou analisar a amostra, vou ver... é tempo que a empresa, que o órgão precisa, né? E aí, aceitou, habilitou lá o cara, só que a gente entrou com recurso. Nós entramos com recurso, batemos em cima das informações e tudo mais, só em cima do edital. Nós colocamos decisões do TCU, decisões do TJ, né? Colocamos acordos, a gente... fez um recurso bem fundamentado, né? Pra mostrar que eles não estavam brincando com empresas amadoras, né? A gente sabe o que a gente está fazendo. A gente entra num processo desse volume é porque a gente tem total capacidade, né? Inclusive capacidade de mostrar pro pregoeiro, peraí, não é bagunçado desse jeito. Você está usando o meu dinheiro para comprar qualquer porcaria? Não, senhor. Se você botou as regras, você tem que cumprir as regras que você colocou. E aí o outro cara lá, outro licitante, ficou meio bravo com a gente, mandou um recurso lá meio feio, né? Que é melhor não comentar o recurso dele, né? Faz parte, a gente lida com isso o tempo todo. E o pregoeiro optou por voltar à fase de aceitação. Então nós voltamos para a fase de aceitação, ele pediu a amostra lá do cara, né? Então o cara tem 10 dias para apresentar a amostra, apresentar os laudos que estão sendo exigidos, porque você tem que apresentar laudo, você tem que gastar com laudo, né? daquele seu produto, né? Então, para poder cumprir as exigências do edital. Então agora a gente está esperando aí ver o que vai dar. Se ele não apresentar o laudo, a gente entra com outro recurso. Exatamente. Então assim, a gente joga de acordo com as regras. Assim, e pelo produto que o cara ofertou, a gente tem 90% de certeza de que não vai passar o produto dele. E aí entra no que eu costumo falar, né, da falha humana dos nossos concorrentes. Esse pregão já tem aí um mês já quase está dita esse imbróglio. E a gente acredita fortemente que se esse cara for desclassificado, o segundo já nem está mais acompanhando. O processo já está com... Depois de 1, 2 semanas, normalmente as pessoas já não acompanham mais o pregão. Então a gente está apostando alto aí que esse cara saindo do certame, o segundo não vai estar nem atento e vai cair no nosso colo. A gente está apostando alto que ele não tem o siga pregão. E é o que normalmente a gente se depara por aí. E é uma metodologia que a gente segue. A gente dificilmente, dependendo do volume do pregão que a gente entra, a gente vai para a briga. A gente prefere se posicionar. Então assim, eu peguei aqui as maiores dúvidas que eu recebi. Então se você tiver alguma dúvida assim que não ficou clara, ou que você queira que a gente dê uma aprofundada, você pode colocar aqui, ou mandar um e-mail no sigapregão, @sigapregão. Então aqui pro escritório, qual que é o e-mail daqui, Jacina? escritório@amfa.adv.br. Isso, então você pode estar em contato, o telefone daqui qual? 3032 7725. Eu botei até a colinha aqui. Então assim, se você tiver alguma dúvida, se a sua empresa está passando por alguma situação que precise de um aconselhamento ou de um apoio jurídico, você pode entrar em contato com a gente aqui no escritório. Mas eu queria só deixar uma coisa bem clara. Nos casos de licitação, se a empresa quiser entrar com recurso, com impugnação, com esclarecimento, ela não precisa de um advogado. Isso. Tá? Então assim, eu não vou entrar com recurso porque eu não tenho condições de pagar advogado. Peraí, você pode entrar com recurso sozinho. Você ter o apoio de um advogado é importante? É importante, sim, porque ele te aconselha. Mas se você não tem condições, entra sozinho. Mas não deixa de apresentar o recurso, entendeu? Isso é muito importante frisar, tá? A gente está aqui de portas abertas para receber dúvidas, questionamentos, qualquer um.
Mas se você quiser entrar com um recurso, faça o seu recurso da melhor maneira que você achar, sabe? E entra com recurso. Porque é administrativamente, né? O importante do advogado é que tem todo o embasamento jurídico, né? No nosso caso, a gente vai diretamente onde dói, né? Mas você pode perfeitamente lá sozinho escrever o que você acha e colocar. Pode dar resultado? Com certeza, pode dar um resultado. Mas se você tiver um apoio do escritório que realmente saiba aonde bater assim, né? Realmente aonde argumentar os fatos, a sua chance aumenta exponencialmente, né? Quanto mais informações você disponibilizar, quanto mais embasado você tiver, com certeza maior a sua chance de ter sucesso nos seus recursos. Então é isso, obrigado, Jacira. Eu espero que você tenha gostado aí da nossa conversa e conte comigo para o que você precisar. Eu estou realmente comprometido em desmistificar esse mercado e ajudar você a ter sucesso nas suas licitações.